Fala galerinha, vamos terminar, enfim terminar, né, o cadastro de disciplinas, vamos lá. Então ficou faltando, agora está tudo funcionando aqui no cadastro de disciplinas, né, e só está faltando a gente fazer aquelas mensagenzinhas quando eu incluo um novo elemento, quando eu edito esse elemento e quando eu excluo esse elemento, beleza? Então vamos lá. Então, olha só, a gente vai utilizar, eu gosto muito de utilizar o conceito de flash data, que é um conceito muito legal, que é o seguinte, ó, é como se fosse criada uma variável de seção, um valor de uma variável de seção, de maneira momentânea, apenas para a próxima chamada de página. Depois ele já some automaticamente, que é exatamente aquilo que a gente quer. Ó. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um novo registro, quando eu salvar esse registro, a próxima tela que será chamada é a tela de listagem. Então, eu só preciso que esse valor, essa mensagem, apareça aqui, beleza? E é até legal que, não sei se vocês lembram, deixa eu fazer aqui, e vim no sistema anterior aqui, ó, e vou inserir aqui aqui já tem o teste, vou inserir um teste 2, eu estou utilizando o mesmo banco de dados, lembrando, né? Então perceba, eu tenho dois sistemas utilizando o mesmo banco de dados, né? Legal, e inclusive implementados de maneiras diferentes, né? Então olha só, vou salvar um teste 2 aqui, ó, e olha uma coisa que, não sei se vocês repararam, que acontecia no sistema anterior. Quando essa mensagem apareceu aqui, ó, de sucesso, né, de registro inserido, se eu der um refresh aqui, ó, a mensagem minha não desaparece, tá? Inclusive, se eu fechar ela aqui, ó, e eu der um refresh aqui, ela aparece de novo, tá? Então, isso era uma coisa, não era um erro, não chegava a ser um erro, mas era um negócio talvez não muito cômodo, né, para o usuário, beleza? Então, olha só, legal. Isso não vai mais acontecer se eu utilizo com Flash Data. Então, vamos lá implementar esse conceito de Flash Data. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui no salvar. Ó. O Flash Data, então, só lembrando, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho que fazer uma verificação, lembrando, né, eu posso ter uma mensagem de sucesso ou não, tá? E aqui lembrando que quando eu faço um save, digamos assim, esse save, ele retorna para mim um valor true ou falso. Se for true é porque ele salvou, legal. Se for falso, é porque gerou algum problema. Então eu posso aqui, ó, criar uma variável, né, hatch de retorno, tá? Que vai receber, né, o retorno da execução desse save e depois eu faço uma verificação nesse hatch, tá? Então, beleza. Se esse hatch, né, for, né, true no caso, né, então não preciso colocar igual a true aqui, eu posso fazer digamos assim, criar um flash data com uma mensagem de ok. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Vou utilizar uma lógica aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que instanciar uma section. Então, eu faço, para utilizar, digamos assim, as funcionalidades de section do CodeIgniter. E como é que eu faço isso? Eu faço isso dessa forma aqui, ó. Tá? Então, criei uma variável local section, que eu chamo aqui um section, abre e fecha parênteses, que já é digamos assim, um método, uma função aí do CodeIgniter, para mim trabalhar com sections, beleza? Que o Flash Data é uma section. Beleza. E aí, eu utilizo aqui, ó, o seguinte, ó, section, então aqui, ó, section, a minha section ali, e chamo um método chamado setFlashData, já está até ali, beleza. Esse section flash data, ele recebe dois parâmetros. Um primeiro parâmetro é o nome dessa section flash data. Eu vou chamar de MSG flash, ok? E o segundo parâmetro é o valor daquela section, tá? Esse valor dessa section, eu vou colocar exatamente o código da mensagem que eu quero que apareça, tá?
Então eu vou até voltar aqui, ó, no meu sistema anterior, lá no meu global, e lá eu tinha um método que tratava essas questões, né? Que inclusive era um método de sucesso e um método de erro. Então eu vou copiar o sucesso aqui, né, o código de sucesso, e vamos lá. Então aqui, ó, vou colar esse código nas aspas, exatamente no meio das aspas duplas, e vou até, se você quiser deixar dessa forma sem problema, eu gosto de identar certinho, então vou dar um salto de linha aqui e vou botar dessa forma. E lá eu tratava de acordo com a ação lá, e aqui como eu vou salvar, e o ato de salvar aqui no CodeIgniter pode ser tanto uma, digamos assim, uma edição ou uma inserção, eu vou colocar uma mensagem genérica aqui, registro salvo com sucesso. Pronto, salvo pode ser tanto edição quanto inclusão, né, de um novo registro. Beleza. E caso contrário, o else aqui, eu faço exatamente a mesma coisa, porém agora com a mensagem de erro, que eu vou lá na minha aqui no meu sistema anterior, copio aquele código, volto aqui e colo aqui, ó. Beleza? E aí eu vou acertar aqui, ó, erro ao salvar registro. Beleza? Prontinho, legal. Só que agora eu tenho que receber esse flash data, tá? E aí, só lembrando, depois do salvar, eu redireciono lá para minha listagem. Então, aqui na minha listagem, então ele criou uma section aqui, ó, flash data, e aqui no salvar, que é o meu index aqui, ó, eu tenho que receber isso. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai ser passada para minha view, que vai ser a minha MSG flash, tá? E aqui esse MSG flash, eu pego ela dessa forma aqui, ó. Eu pego ela com um section, lembrando, né, eu tenho que instanciar uma section aqui, ó, da mesma forma que eu fiz lá. E aqui, ó, eu utilizo a section e vou chamar o método get section, get flash data, desculpa. Flash data. Beleza. Opa, desculpa, eu estou dentro aqui do array. E aqui eu passo o nome da minha section. Da minha flash data. Tá? Por que eu faço isso? Primeiro, eu pego aquela minha flash data que eu setei ela lá no salvar, no método salvar, passo ela para uma variável que vai ser passada lá para a view, que é chamada MSG flash. E aqui um detalhe importante. Ah, professor, mas se você chama a listagem sem ser direto aqui, sem ser vindo do salvar, esse valor aqui já vem vazio, então não dá erro nenhum, tá? Então não vai ser passado absolutamente nada, como se passasse nulo, tá? E aqui, ó, olha que bacana, lá na minha listagem, lá naquele início onde aparecia, eu tinha fazer aqui todo aquele tratamento aqui, ó. Olha que bacana, eu só preciso fazer um short tag aqui, ó. Opa, desculpa. Eu só preciso fazer um short tag aqui, passando aquele MSG flash. Só isso aqui, ó. Porque se for a chamada listagem direto, digamos assim, se não existir flash data, isso aqui vai ser nulo, não vai mostrar nada. E se tiver flash data, vai aparecer lá a mensagem que eu setei ela. Quer ver? Olha que bacana que ficou agora, ó. Eu vou editar aqui, ó, esse teste, vou salvar, olha lá, ó, registro salvo com sucesso. E olha só, se eu recarregar a tela aqui, ó, olha lá, ó, a mensagem some, tá vendo? Então aqui, ó, vou criar um novo registro, um teste 3 aqui, ó. Olha lá, ó, registro salvo com sucesso, se eu recarregar, ele não aparece mais. E a mesma coisa eu vou fazer para a exclusão, tá? Então aqui, ó, vou até copiar aqui, ó, o meu código aqui, copiei e vou vir aqui no excluir. Aqui no excluir eu boto um hat, que o delete faz a mesma coisa, e aqui eu só, né, eu verifico o hat, se for verdadeiro, ele me dá uma mensagem com sucesso, então registro excluído com sucesso,
e aqui erro ao excluir registro. Beleza. Então, só feito isso aí, vou apagar aqui o registro 3, excluído. Opa, desculpa. Então aqui, ó, nunca tinha acontecido isso, né? Anteriormente, pelo menos nas nossas aulas, aqui são os erros. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, foi até bom que gerou erro. Aqui uma coisa bem legal de mostrar para vocês, ó, é que no CodeIgniter o erro, quando ocorre algum erro, aparece dessa forma, tá vendo que é um erro, uma forma de erro bem amigável. Inclusive ele te mostra várias abinhas aqui, ó, com vários, né, backtrace, server, request, a response, os arquivos envolvidos, memória, enfim, né? Então, extremamente completo ali. Aqui tá dando erro porque eu esqueci aqui no excluir, eu tenho que setar minha session aqui, ó, tá? Beleza. Então, voltando lá, vou até voltar aqui, que ele até apagou lá aquele, né? Acabou que deu erro lá na session, mas ele já apagou aqui o registro. Vou apagar outro aqui. Então tá lá, ó, bonitinho, registro excluído com sucesso. Se eu recarregar, a tela não vai mostrar mais a mensagem. Então legal, gente, a gente, né, termina o cadastro de disciplina, finalizamos aí tudo. E agora eu diria, fica aí para dever de casa para vocês, até para vocês consolidarem esse conhecimento que vocês aprenderam aqui no CRUD de disciplinas. Lá no Notas vocês vão ter que pensar algumas coisas a mais, vai ser legal porque vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça, vão pensar, vocês vão ter que consultar ali também a documentação do CodeIgniter. Tentem fazer o cadastro de notas, vocês vão ver que depois você pegar a manha ali, é só praticamente replicar e renomear ali, vai ser super fácil de fazer os cadastros de vocês. Então depois que você aprende a trabalhar e a framework, né, se torna a sua framework, a sua stack de desenvolvimento, você vai ver que você vai conseguir automatizar muita coisa, tá? E realmente vai se tornar um desenvolvimento de software profissional, beleza? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente só faz um overview no cadastro lá, né, de notas, tá? No CRUD de notas, para a gente fechar e encerrar essa playlist aí de um CRUDzinho básico, utilizando o CodeIgniter 4, beleza? Então até a próxima e última aula. Até mais, pessoal!